Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo, sejam bem-vindos. Sou o professor Richardson e estou começando com essas aulas, né? Nesse caso, são os primeiros passos para aprender informática. Já criei alguns vídeos, né? Se você perdeu, é só você voltar alguns vídeos e assistir. E pode deixar aí nos comentários sua dúvida, sua sugestão, enfim, tá? Ok? Então, a gente vai começar, nesse caso, é a nossa primeira aula, né? Falando sobre a área de trabalho. Eu já falei na parte da prática, né? Mostrei a área de trabalho, já mostrei os ícones e tudo. E aqui nessa parte vai ser a parte teórica, ok? Então vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre sistema operacional, sobre tipos de iOS ou sistemas operacionais, pastas de arquivos, ícones e atalhos. Aí você me pergunta, professor, eu preciso aprender isso tudo? Com certeza. Lembrando que os meus vídeos é tudo voltado para as pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, tá? Então é necessário realmente vocês aprender tudo sobre informática, sobre o sistema operacional e é extremamente importante vocês aprenderem tudo isso, tá bom? Então vamos lá. O sistema operacional ele é o principal software, tá, de um computador, celular ou tablet. Ele faz a ligação entre o usuário e o hardware, tá bom? Que é a peça física do equipamento. Lembrando, temos o hardware e temos o software. Qual a diferença dos dois? O hardware, tá? Ele é a parte física, é aquilo que eu posso pegar, tá? Então vamos dar alguns exemplos. A memória do computador, o HD, que hoje a gente não utiliza mais HD, a gente utiliza agora o SSD. Tem casos que usam HD, mas os computadores novos estão vindo agora com SSD, né? Um teclado, é um hardware, tá? Deixa eu ver aqui mais, um cooler, enfim, tá? Então tudo que eu consigo pegar, ele é um hardware. Já um software, ele é tudo aquilo que eu não consigo pegar, tá? Por exemplo, um programa, né? Um programa do Word, ou um programa PDF. Então, tudo isso, né? Um jogo, por exemplo, né? Ele é um software, né? Ele é desenvolvido para as pessoas jogarem. Então, eu não consigo pegar com as mãos, ok? Eu não consigo pegar com as mãos, mas eu consigo acessar utilizando o sistema operacional, com mouse, teclado, enfim, ok? Então, ele permite que funcione corretamente o sistema operacional, tá bom? Então, explicação bem simples que eu coloquei aí. Imagine que o computador é um carro. Então, o computador é um carro e o hardware é o motor, rodas, volante e demais peças. O sistema operacional, ele é o motorista, tá? Que controla todas essas peças que o carro funcione. E o programa, que é o rádio, GPS e outros recursos usando durante a viagem. Então, voltando para o computador, ele é um hardware que eu consigo pegar. O sistema operacional, ele é aquilo que vai estar ligando você, tá? Para as peças, para os programas. E os programas são, nesse caso, os programas são aqueles que tem no dentro do computador, que é o quê? Que é o Word, é o Excel, o PowerPoint, né? Que faz parte da Microsoft. É, calculadora, enfim, tá bom? Então o sistema operacional ele vai ter nesse caso, essa ligação entre você, o computador, nesse caso, né? Você, o computador e os programas, tá bom? Então, se um sistema operacional, o computador não consegue, nesse caso, não conseguiria executar programas, abrir arquivos ou responder os comandos do usuário, tá bom? Do usuário, nesse caso, você, tá? Então, tipos de sistemas operacionais. Temos a Microsoft Windows 11, tá? Muito utilizado em computadores pessoais, tá? Temos o Ubuntu, que faz parte do Linux, baseado em Linux. Temos o macOS, tá? Que é desenvolvido, utilizado nos computadores da Apple. Temos o Android, né? Que com certeza vocês têm aí o celular Android. E temos o iOS, que é utilizado nos iPhones, ok? Então é bem simples. Professor, é necessário saber que tipo de sistema operacional eu estou utilizando? É sim, tá? Por quê?
quando você estiver trabalhando numa empresa, fica mais rápido e fácil você identificar o tipo de ferramenta que você está trabalhando, tá? Então, por exemplo, eu tenho eu tenho um computador, estou numa empresa e vou começar a trabalhar no computador. Então eu consigo identificar qual sistema operacional eu estou trabalhando. Geralmente a gente está com 11, mas também tem empresas que está ainda utilizando o sistema operacional 10, tá? Professor, tem algum problema se eu estiver utilizando o 10 e não o 11? Não, não tem problema, tá? Os dois fazem a mesma coisa, só a diferença é que o 11, claro, né, ele é mais atualizado, ele é mais, nesse caso, mais preparado para, nesse caso, ele foi desenvolvido, né, para ser mais preparado para as pessoas, para que venham facilitar para eles utilizar, que a gente vai ver depois sobre isso, tá bom? Temos o macOS, né? Como eu já falei, eu nunca tive um computador da Apple, né? Mas eu já mexi em um computador desse da Apple e é muito bom, muito interessante, né? Ele tem uns design, e o design dele é muito bom. Temos o iOS, né? Do iPhone também. Eu nunca tive o iPhone, mas já tive a oportunidade de mexer, né? E também é muito bom, tá? Temos o Android que eu mais, nesse caso, eu utilizo um celular Android e nunca troquei pelo um iOS. Eu prefiro Android, tá? Isso aí é questão de gosto, tá bom? Então, pessoal, vamos para o próximo assunto, ok? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Então, o próximo assunto é pastas e arquivos. O que são e qual é a diferença, tá? Então, ó, o que é pasta? O que está dizendo aí no slide é o seguinte: uma pasta é um local criado para organizar e armazenar até mesmo outras pastas, tá bom? Ele funciona como uma gaveta ou uma pasta de documentos no mundo físico, ajudando a manter tudo organizado e facilitando a localização das informações, tá bom? Então o que acontece? Como já está explicando direitinho, a pasta ele vai ser um lugar onde você vai organizar a sua documentação, ok? Os vídeos anteriores eu mostrei a vocês o seguinte, né? Eu expliquei a vocês a diferença de uma organização dentro do seu computador. Existem alguns arquivos, nesse caso, arquivo não, desculpa, existem algumas pastas que já vêm no próprio Windows, que eu coloquei até um exemplo aqui no slide, que é a pasta de documentos, a pasta de imagens, pasta de vídeos, pasta de downloads, tá? Temos a pasta também da área de trabalho, enfim, ok? Então, eu tenho um documento Word, criei um documento Word e eu quero salvar ele. Eu posso salvar na pasta de documentos? Deve, tá? Mas eu posso salvar na pasta de imagens? Também pode. Posso salvar na pasta de vídeos? Também pode. Posso salvar na pasta de downloads? Pode também. Mas é questão de organização, tá? Então, quando você estiver trabalhando numa empresa, você precisa ter essa organização. Até porque aquele computador não vai ser só você que vai utilizar. Outras pessoas também vão utilizar também aquele equipamento. Claro que tem algumas empresas que disponibilizam o computador só para você. Por exemplo, eu trabalho home office e a empresa disponibilizou para mim um notebook para poder trabalhar. Então, aquele computador só eu que mexo. Então, eu posso criar a minha forma de organização, né? Ou eu posso criar as pastas que eu quiser, documentos, e eu faço a minha organização do jeito que eu quero, tá bom? Mas questão de organização, se você criou uma pasta, né? Desculpa, se você criou um documento Word ou em PDF, né? Você salva na pasta de documentos. Se eu tenho uma imagem, né? Uma imagem, uma foto, eu vou salvar na pasta de imagens. Se eu tenho um vídeo, pasta de vídeos. Na pasta de downloads é o seguinte: vocês têm que entender o seguinte: quando eu baixo algo na internet, ele vai direto para a pasta de downloads. Mas, às vezes, tem algumas pessoas, nesse caso, que vocês têm que prestar bastante atenção. Por quê? Tem algumas pessoas que muda o caminho do download do arquivo. Por exemplo, eu no meu computador pessoal, eu fiz o quê? Tem alguns documentos que são importantes
e estava misturando os documentos importantes com os documentos que não são importantes. Então eu fiz o quê? Eu fui lá no meu navegador, mudei o caminho para ir para a pasta específica, tá? E acontece isso muito nas empresas. Trabalhei numa empresa chamada Hospital Visão, em que teve um TI que foi lá e ele fez essa mudança. E a secretária baixou arquivos importantes e não estava conseguindo localizar. É fácil de localizar, né? Até porque quando você lá na opção de downloads lá de arquivos baixados lá do navegador, ele aparece lá o caminho onde foi baixado. Então você consegue localizar. Mas tem pessoas que não têm, né, essa não tem esse pensamento, né? Nesse caso, é, de parar para pensar, pô, vou lá na parte de downloads lá do navegador, olhar qual foi o caminho que foi enviado, né? Foi baixado. Então, assim, é bom você sempre prestar atenção, ok? Então, se eu tenho um documento Word, eu posso salvar na pasta de documentos. Se eu tenho um Excel, também em documentos. Se eu tenho um PowerPoint, que eu crio uns slides, na pasta de documentos. Se eu tenho um PDF, também na pasta de documentos, tá bom? Se eu tenho uma imagem, vou salvar na pasta de imagens. Se eu tenho uma foto com minha namorada, na pasta de imagens. Se eu tenho uma foto da minha esposa, na pasta de imagens. Se eu tenho a foto do meu cachorro, na pasta de imagens. Se eu tenho um vídeo do meu cachorrinho, na pasta de vídeos. Se eu tenho um vídeo ou um GIF, vai na pasta de vídeos. Ok? Baixei algo na internet, vai para a pasta de downloads. Tá bom? Eu coloquei outro exemplo aqui, músicas de trabalhos de faculdades, né? Nesse caso, se eu tenho, se eu tenho alguma coisa da faculdade, eu posso salvar nesses documentos que a gente acabou de falar, tá bom? E dentro de uma pasta pode existir arquivos, ok? Arquivos, né? Que a gente já vai falar. E também outras pastas que chamamos de subpasta, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui, ó, essa pasta aqui, e dentro dessa pasta eu posso criar outras pastas, tá? Professor, eu posso criar 3 pastas? Pode. Posso criar 4 pastas? Pode. Posso criar 5 pastas? Pode. Posso criar 1000 pastas? Tá, cagota, mas pode, né? Mas assim, crie pasta de acordo que seja necessário para você, tá bom? Próximo, próximo assunto é o que é um arquivo, tá bom? Um arquivo ele é uma unidade de informação armazenada no computador. Ele pode conter textos, imagens, músicas, vídeos, planilhas, apresentações ou qualquer dentro de qualquer outro tipo de dados, tá bom? Então, a pasta ele vai ser o quê? Vai ser tipo uma gavetinha, tá? Como eu mostrei aqui, ó, como uma gaveta, tá? Onde você vai colocar tudo lá de conteúdo, nesse caso, os arquivos, tá? Então temos o arquivo, temos pode ser um arquivo Word, tá? Um arquivo Excel, um PowerPoint, como eu acabei de falar, uma foto, ou em JPG, ou PNG, ou enfim, tá? Música, MP3 e vídeo, né? Pode ser MP4 ou outro formato e um arquivo em PDF, tá bom? Em outras palavras, o arquivo é o conteúdo que você utiliza ou cria. Bem simples, tá? Então, eu criei uma pasta, nesse caso, eu criei uma pasta e nessa pasta eu coloquei meu nome. Vou botar aqui, Richard. Não liga, tá? Pra minha resenha aqui, tá bom? Richard, tá assim, o nome da minha pasta é Richard. E eu fui lá no Excel e criei uma planilha de financeiro, uma planilha financeira. Então, criei uma planilha e eu vou, nesse caso, essa planilha é um arquivo, tá? E daí eu vou pegar esse arquivo e vou salvar na minha pasta chamada Richardson. Bem simples, tá? Eu fui lá, criei um currículo, tá? Criei um currículo e, ó,
uma foto, as informações, tudo bonitinho. Então, esse documento, esse currículo, ele é um arquivo, tá? E esse arquivo vou salvar na minha pasta Richardson. Lembrando, essa pasta Richardson foi eu que criei. Se eu não tivesse criado essa pasta, eu ia salvar na pasta de documentos. Documentos, tá bom? Simples assim, ok? Próximo assunto. Nesse caso, eu crio aqui uma tabelinha só para organizar para vocês. Então, a pasta, ele serve para organizar as informações, pode armazenar arquivos e outras pastas, não possui conteúdo próprio, além da organização aqui, ó, e representa e é representada por um ícone de pasta, do jeito que tem aqui, ó. Do jeito que eu mostrei aqui para vocês. Cadê o negocinho? Do jeito que tá aqui, ó. Tá vendo o ícone da pasta? Já o arquivo, ele contém informações propriamente ditas, tá? Armazena dados como textos, fotos, vídeos e músicas, ok? Possui conteúdo que pode ser aberto, editado ou executado. É representado por um ícone conforme seu tipo de Word. Desculpa. É representado por um ícone conforme o seu tipo, tá? Word, PDF, imagens, etc. Tá ok? Então, vamos lá. Agora isso aqui é interessante também. Ícones. Ícones são pequenas imagens ou símbolos gráficos que representam programas, arquivos, pastas, comandos, recursos, sistemas operacionais, tá bom? Então, o que acontece? Eles facilitam a identificação, isso é muito importante vocês saberem disso, tá? Eles facilitam a identificação e o acesso às funcionalidades do computador sem a necessidade de ter textos longos, tá bom? Então, por exemplo, como eu falei, temos uma pasta, né? E dentro dessa pasta tem meu nome. Então, o ícone, né, para a gente identificar o que é aquilo ali, que tipo de coisa é aquela que tá, eu vou falar até assim, que tá lá no seu computador, a gente vai identificar através do desenho, tá? Como mostrei aqui para vocês, como aqui, ó, show. Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá bom? Então, o ícone dele é, nesse caso, a pasta, tá? Outro exemplo é meu computador tem uma pasta com o nome lá, uma pasta não, um arquivo lá, um arquivo não, eita, já tô fugindo, já tô trocando as bolas. Tem um ícone lá com o nome meu computador, que é um desenho do computador, ok? Temos também a lixeira, né? Que é óbvio que o ícone dele vai ser uma lixeira, tá bom? Eu coloquei aqui uns exemplos, por exemplo, vamos lá. Deixa eu aqui, pronto. Ícones de programas representam aplicativos instalados no computador, como exemplo, navegador, editor de texto e calculadora. Quando você está lá no celular, né? Vamos dar um exemplo de celular. Quando você vai procurar alguma coisa do Google, você vai procurar o desenho lá do G, né? Que é do Google. Ou se você utiliza o Chrome, você vai procurar o desenho do Chrome. Mais embaixo vai ter o nome. Calculadora também. Tanto no computador, tanto no celular, você procura o ícone da calculadora e você encontra, tá? Ícone do Word, né? Nesse caso, ícones de arquivos, nesse caso, documentos, imagens, vídeos, músicas e outros tipos de arquivos. E eu coloquei aqui o do YouTube, né? Ah, eu quero assistir um louvor, escutar um louvor, quero escutar alguma pregação. Então, vou procurar lá no YouTube, né? E vou assistir, né? O de pastas, como já falei, e aqui, ó, o ícone da lixeira, tá? E também temos de configuração, tá? Nesse caso é o ícone de sistema, como lixeira, configurações e este computador. Ele tá aqui, ó. Os ícones. Olha lá. Esse aqui é o ícone
do Word e aqui são ícones de pastas, tá bom? Então é bem simples, bem fácil de identificar. Atalhos, vamos lá. Atalhos são ícones que apontam para um programa, tá? O arquivo, pastas ou outros recursos do computador. Quando você vê um arquivo, né, nesse caso um programa, exemplo, e tiver esse símbolo aqui, é porque ele está como atalho, tá? Quando a gente baixa um programa, ele vai para uma pasta específica, tá? Só que quando no processo de instalação do programa, tem lá a opção de você criar um atalho, tá? Um atalho lá na área de trabalho. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui para mostrar a vocês. Tenho sim, olha lá. Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Vamos lá. Atalho do Chrome, atalho da Microsoft, o navegador da Microsoft, atalho do, do Power BI, atalho do joguinho que eu tenho um atalho do PyCharm, atalho do navegador, atalho do navegador, ok? Então, quando você vê uma setinha, o meu tá diferente, tá? Mas quando vocês vê uma setinha, é porque é um atalho, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide. Diminuir aqui que eu aumentei demais. E pronto. Ok? Explicação simples. Imagine que você trabalha em um escritório onde, onde um documento importante está guardado em um arquivo. Em vez de caminhar até o arquivo toda vez, você deixa um bilhete na sua mesa indicando onde ele está. Esse bilhete não é um documento, ele apenas facilita o encontrá-lo. No computador, o atalho funciona da mesma forma. Ele não é um programa ou arquivo, ele é apenas um caminho rápido para acessá-lo, tá? Exemplo, vou dar um exemplo bem simples. É, eu estou utilizando um programa de edição de vídeo, né? E eu instalei e ele ficou lá dentro da pasta de documentos. Um exemplo. Então, toda vez, para eu não ficar, né, entrando no e lá na pasta, clicar duas vezes para abrir o programa, né? Eu posso fazer o quê? Criar um atalho para o meu computador, para a minha área de trabalho. Então, toda vez que eu for acessar aquele programa, ele já está na área de trabalho. Então, eu só faço dar dois cliques, abrir o programa e acabou. Não preciso toda vez no explorador de arquivo, procurar a pasta, clicar duas vezes. Tá vendo o processo, como é longo? Então, pegando o atalho, colocando na área de trabalho, é só dois cliques, acabou. Ok? E esse aqui é o fim da aula, tá, pessoal? Me sigam, tá? Meu Instagram tá aí, meu e-mail também e meu contato de WhatsApp, tá bom? Me segue, curte, comenta, compartilha, fique à vontade, tá? E quiserem me dar um presentinho, é meu aniversário. Brincando, né? Não, meu aniversário não. Mas se quiserem me dar um presente também, pode ficar à vontade, tá bom? Então, pessoal, até a próxima aula e valeu!